Um movimento que agradou muitos torcedores e aumentou o orgulho gremista a um grau muito elevado. Mas, dependendo do ponto de vista, esse movimento pode repercutir em riscos onerosos se uma próxima gestão não for competente o suficiente para administrar um patrimônio desse nível. Salve, salve nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre até que ponto e dentro de qual contexto a compra da Arena foi um movimento positivo para o Grêmio. Pessoal, eu respondi uma postagem sobre o futuro da Arena numa rede social e, assim, muita gente comentou, tá? E confesso aqui que de forma contrária à minha visão. Eu acredito que ou pelo calor da emoção ou porque não compreenderam a minha analogia, e tudo certo, cada um tem a sua opinião, assim como eu tenho a minha, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês concordarem ou não, né? Para vocês entenderem o que foi a comparação que eu fiz nessa rede social. E foi bombardeado. Vamos lá. Eu fiz uma comparação, por exemplo, da seguinte forma. Imagine você tem um amigo muito rico, né? Com recursos financeiros, um cara abastado, né? Ele compra uma Ferrari e te dá de presente. E aí você pensa assim, nossa, ganhei uma Ferrari. Tá, mas peraí, eu não tenho condições de sustentar essa Ferrari, de manter. Como é que eu vou fazer? Ah, é um presente maravilhoso, mas só um pouquinho. Aí o seu amigo, não, calma, fica tranquilo. Eu vou custear tudo dessa Ferrari, manutenção, vou abastecer o tanque para você. Assim, fica tranquilo, por um tempo eu vou fazer isso, eu vou bancar isso. E vou te ensinar a se organizar administrativamente, a se organizar financeiramente, para depois você saber como sustentar essa Ferrari. E aí você pensa, não, beleza, aí sim, aí tá valendo. Se você vai bancar por um tempo e nesse tempo você me ensina, me orienta, me instrui a me organizar financeiramente para que eu possa depois assumir a propriedade da Ferrari, então tá tudo certo, tá valendo. Esse é um contexto. Mas aí o seu amigo chega e diz assim para você, de repente, ele pega e diz que mudou de ideia, desistiu. Ele vai embora, vai morar em outro lugar, longe, e não quer mais se envolver com nada, e chega para você e diz assim, ó, eu vou passar para você a propriedade da Ferrari, e agora é tudo com você, por sua conta e risco, você vai ter que bancar ela, custear a manutenção, abastecer, agora é com você. E larga tudo na sua mão e você vai ter que se virar sozinho. Eu acho que aí o contexto muda um pouquinho de figura. Pelo menos no meu ponto de vista, eu consegui fazer essa analogia. Eu espero que alguém consiga compreender o que eu quis dizer, né? Mas enfim, eu costumo dizer, pessoal, que tudo na vida tem bônus e ônus. Uns mais, outros menos. E isso é o que define uma tomada de decisão e as suas consequências. A aquisição da gestão da Arena por parte do empresário Marcelo Marques foi, sem dúvida nenhuma, um marco histórico para o Grêmio. Isso é indiscutível. Se nós olharmos para esse movimento de uma forma isolada, nós temos uma sensação de sermos presenteados. Ok. Mas se a gente analisar o contexto ao qual ela se desenvolveu, a gente pode enxergar outra situação. Eu elenquei aqui alguns prós e contras sobre a aquisição da Arena do Grêmio, para que a gente possa ter uma noção mais ampla dessa questão. Vamos lá. Prós, pontos positivos, bônus de ganhar a Arena. Acabou a chacota do rival. Eu acredito que essa seja, assim, esse seja o fato que gerou o maior impacto emocional do torcedor gremista. E eu concordo. Acabou aquela chacota, aquela corneta do rival ficar enchendo o saco toda hora, dizendo que a Arena não é nossa, que a Arena não é do Grêmio, que a gente não tinha estádio. Isso aí acabou, né? De fato, isso aí realmente foi, pro nosso orgulho, pro nosso ego, isso realmente foi válido, né? Valeu muito a pena nesse ponto, tá? É um pró, com certeza. Retorno sobre receitas, segundo ponto positivo. O clube deixa de pagar valores anuais para a gestora anterior, que é a empresa Arena Porto Alegrense, e agora passa a captar integralmente receitas de bilheteria, eventos, estacionamento e algumas concessões. Ou seja, o Grêmio agora recebe todas as receitas geradas pela Arena, pelo estádio.
ok, né? É uma projeção de lucro. Terceiro ponto positivo, autonomia de decisão. A gestão do clube, do Grêmio agora, tem o controle sobre manutenção, organização do estádio, tipos de eventos que podem ser realizados e melhorias como gramado, iluminação, setor de camarotes e estrutura, coisas que o Marcelo Marques já está realizando, já realizou, está fazendo, né? E deixando o estádio realmente num alto nível jamais visto. Isso aí é um ponto positivo. Engajamento da torcida, para completar. Essa compra criou um sentimento de pertencimento maior entre nós torcedores gremistas. Isso é um fato, né? Como eu disse, acabou a chacota do rival. A arena agora é do Grêmio. Mas esse ponto específico de engajamento da torcida é um ponto que pode ser arriscado também. E isso já eu explico quando eu for elencar aqui os pontos negativos. Vamos lá então. Contras. Alto custo da aquisição. Foram despejados cerca de 130 milhões na compra da gestão da arena. Mais as melhorias já realizadas, como o gramado novo, as novas luzes, para manter esse gramado lá em bom estado. Tudo aí pode bater aí quase 200 milhões de reais. É um valor muito significativo, tá? E assim, o cara realmente ajudou demais, gente. Não é isso que a gente está aqui questionando. A questão é que esse valor poderia ser investido na montagem de um time competitivo ainda para esse ano, né? Se fosse feita uma enquete, vocês querem a arena ou vocês querem investimentos investimento num time competitivo? O que será que o torcedor ia escolher? Ter um estádio para dizer que é seu ou ter um time para poder competir e quem sabe disputar títulos? Essa é uma grande questão que fica no ar. Mas por que se aceitou de forma tão satisfatória a compra da arena? Porque ela veio atrelada a uma continuidade e a mais investimentos depois, né, no time. Coisa que a gente sabe agora que não vai acontecer. Vamos lá, vamos seguir. Custo de manutenção e despesas associadas. Pessoal, assumir a gestão total de um estádio moderno como a Arena implica em custos constantes de manutenção, pessoal, segurança, melhorias, gramado, infraestrutura, iluminação, impostos, etc, etc, etc. Se não houver receitas suficientes conforme a prospecção que está sendo feita, isso pode se tornar um fardo para a gestão do clube. Outro ponto negativo. Risco de superestimação de receita ou de subestimação de custos. O que é isso? As projeções são sempre incertas. São projeções. Então, se o orçamento for muito otimista ou se surgirem despesas imprevistas, como danos estruturais, enchentes, como já ocorreu, né, recentemente, o resultado pode ficar abaixo do esperado, porque se a administração próxima superestimar as receitas e elas não chegarem, vai ter que haver reajuste de ingresso, vai ter que haver diminuição de funcionários, redução de investimentos, né? E vamos ao último ponto negativo. Risco no engajamento da torcida. Aí eu atrelo ao último ponto positivo, que, por um lado, a torcida se engajou pela sensação de pertencimento do estádio. Mas, por outro lado, as projeções de lucro ou de receitas para que o estádio possa se pagar, isso foi muito o que eu ouvi no comentário, criticando a minha analogia, dizendo, mas o estádio vai se pagar, essa Ferrari vai se pagar. Tá bom, para que essa Ferrari, ou seja, para que a arena se pague, como muitos estão dizendo, depende
muito de manter um bom público nos jogos. Mas esse engajamento só vai conseguir se manter se o time se tornar competitivo. Eu tenho certeza que alguns de vocês, assim como eu, que não moram em Porto Alegre, nem muito perto, a gente só arca com um custo de viagem e ingressos para a família toda ir assistir um jogo quando o time tá bem, quando o time tá jogando bem, quando há a perspectiva de um bom jogo. Caso contrário, a gente fica em casa e assiste na TV. Porque é alto custo. Não há dúvidas. Então o engajamento da torcida vai estar atrelado a um time competitivo. E é aí que vem a questão. Valeu a pena investir tudo para adquirir arena? Ou valeria mais a pena investir num time competitivo? Na construção de um time competitivo? Essa é uma questão que eu fico pensando. Enfim, pessoal. Na minha opinião, se a gente olhar isoladamente a compra e a doação da arena como um presente, ok, sem dúvida foi sim um ótimo acontecimento para o Grêmio. Mas vendo pelo contexto, e eu vejo por esse contexto, de que essa compra ela veio atrelada a uma campanha de candidatura presidencial, com uma promessa que a próxima gestão, liderada então pelo Marcelo Marques, teria o seu respaldo financeiro para custear a máquina, até que ela pudesse se pagar sozinha. Porque ele propagou ideias de implementação de processos que garantiriam isso futuramente. E tem mais, ele afirmou que iria treinar, digamos assim, um sucessor para dar sequência eficiente a esse processo. Eu olhei todas as entrevistas do Marcelo Marques, algumas do Calef e uma do Denis Abraão. Não há dúvidas que o Marcelo Marques tinha ideias assim inovadoras. E não só ideias, ele tinha recursos para poder implementá-las. E a ideia dele era reestruturar administrativamente o clube, organizar financeiramente o clube, para que depois ele pudesse, quando ele saísse da administração e repassasse a gestão para outro presidente, o clube pudesse andar sozinho. Assim como aconteceu com o Palmeiras, que não precisou se tornar SAF porque houve uma reestruturação administrativa, houve alguém que bancou, que aportou recursos financeiros, reestruturou administrativamente e depois repassou. Mas aí só foi dado sequência no processo eficiente que já tinha sido implementado. E essa era a ideia do Marcelo Marques. Ele disse isso. Por isso que ele dizia, não falo sobre SAF. Não precisamos virar SAF. E eu acreditei nisso. Eu pensei, puxa, esse cara pode fazer isso. Então quando o pessoal vem e diz assim, quem é você para criticar o Marcelo Marques? Ele nos deu arena. Eu sou um torcedor. Eu sou um torcedor que tem o direito, sim, de me sentir prejudicado, enganado, iludido. Eu caí no conto do vigário. Porque eu achei que a partir do ano que vem, com a arena pertencendo ao Grêmio, com a gestão da arena sendo feita pelo Marcelo Marques, com a construção de um time competitivo, já que ele disse que ia aportar quase 500 milhões na formação de um time competitivo para o ano que vem. Ele disse que o Grêmio estaria no Mundial de 2029. E aí, de repente, o cara simplesmente abandona, larga tudo e vaza, sai, não quer mais saber de nada. Então, sim, eu tenho o direito de me sentir prejudicado e tenho o direito de criticar. Apesar dele ter comprado a arena, eu tenho o direito de achar que ele prometeu algo e não vai cumprir. Que é dar sequência na gestão da arena, na reestruturação administrativa do clube. Eu acho que é importante que a gente deixe essa opinião. Porque não é só sendo passivo e dizendo, beleza, obrigado, valeu, mas você me prometeu que ia me ajudar a me tornar um clube melhor. E você não vai fazer mais. Então, assim, agora ele simplesmente abandonou tudo, vai morar em São Paulo, não vai apoiar nenhum candidato, vai antecipar a transição do comando da arena
e não quer se envolver com mais nada. Ou seja, olhando por essa perspectiva, eu fico sim com receio de que a próxima gestão, que eu não sei de quem vai ser, não dê conta do recado. E fico com uma sensação de que a Arena pode se tornar uma bomba para o clube, se for mal administrada. E a má administração é o que a gente mais tem visto no Grêmio nos últimos anos. É isso. Mas essa é só a minha opinião. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Não é preciso concordar, mas a gente tem que ter a liberdade de não aceitar e não concordar com tudo. Porque a maioria dos canais que eu vejo, que eu acompanho, para poder ficar por dentro do que o Grêmio, que está acontecendo no Grêmio, tá passando pano. E a grande maioria porque conhece o cara pessoalmente, porque tem relação com o cara, porque é patrocinado pelo cara. Puxa, aí eu até entendo que os caras realmente não vão criticar ele assim de uma forma tão incisiva. O único que eu vi questionar e levantar esse ponto do risco da Arena se tornar onerosa, se a próxima administração não for competente, foi o Matheus Dávila do canal A Dupla. Foi o único que levantou essa questão dos canais que eu acompanho, tá? Mas enfim, pessoal, por hoje era isso. Se vocês estão gostando dos conteúdos, eu peço que vocês se inscrevam no canal para que a gente possa crescer mais. Se estão curtindo, peço que deixem o seu like, compartilhem os vídeos, ativem as notificações e comentem o que vocês acham da questão da Arena, olhando por todas as perspectivas e pontos de vistas diferentes, ok? Não só olhando como um presente, olhando como lá na frente quem vai gerir ela, ok? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Fui!